O Andrew falou duas palavras aqui, que eu acho que dão ganchos bons pro Melzer, que ele falou de baleia boiando, e falou vamos supor que, por exemplo, a Inglaterra quebra. Eram duas perguntas que eu queria te fazer. Você que morou e trabalhou na Inglaterra, e aí, Andrew, depois pode complementar também, mas o que seria uma possível baleia boiando aí, né? Algum evento grande? Acho que, na sua opinião, é a Inglaterra. Não. Não, mas eu acho que a gente não... claramente a gente não viu ainda essa baleia. A segunda pergunta é assim, o quão grave é o que está acontecendo na Inglaterra. Mas, por favor. Assim, é uma belíssima pergunta, porque ainda a gente não sabe qual é o candidato, né, a ser essa baleia, né? Por exemplo, lá em 2011, não sei se é 11, foi a Grécia, por exemplo. Sim, né? mas foi mesmo em 2008, você já ouvia falar do subprime desde 2007. Todo mundo já sabia que era um problema, né? Mas até realmente ir quebrar Lehman, houve todo um drama ao redor, né? Um processo que demora meses para se consolidar, mas você já sabia qual era a baleia, né? Agora existem alguns candidatos, como você está mesmo mencionando, essa parte dos fundos de pensão do UK é um problema bastante grande, né? O que aconteceu com os fundos de pensão? É interessante, né? Porque os bancos estão numa posição muito boa agora, devido a todas aquelas regras novas que foram colocadas desde 2008, né? Volcker Rule, etc., aumento de capital necessário, etc. Então, os bancos estão nadando de braçada agora nesse ambiente. Então, a chance do problema vir do setor bancário, né, ou só dos bancos, que geralmente acontece nesse tipo de crise, é baixíssima no meu ponto de vista. Então, para acontecer um problema grande, tem que vir de algum player que seja não tão regulamentado, vamos dizer assim. E então, os fundos de pensão, e os fundos de pensão são um candidato ideal. Não só do Reino Unido, mas do Reino Unido principalmente, entendeu? Não tanto no US, que eles têm algumas regulamentações diferentes, mas os fundos de pensão do UK, do Reino Unido, estão numa posição bastante precária, porque eles estavam com muito risco na carteira. Muito risco, muita alavancagem. Existia aquela mentalidade de, para você ganhar 2 ou 3 base points a mais, você ia num produto menos líquido, entendeu? Mais arriscado. E agora a gente está vendo todo esse problema de chamada de colateral, de imagem, que faz com que os fundos tenham que vender ativos para conseguir botar esse colateral contra os bancos, né? Que é um problema que os Estados Unidos já passou em 1994, quando teve aquele problema com aquele Orange County lá na Califórnia, né? Foi um problema bastante famoso e grave na época, que teve um fundo de pensão que quebrou justamente pelos mesmos problemas. Estava 3, 4 vezes alavancado em juros começou a subir nesse mesmo cenário, foi um grande ciclo de alta de juros também do Fed na época, não havia nenhum tipo de oversight, né? Monitoramento. De monitoramento das agências regulatórias em cima disso, então não existia controle. Quando foi ver, o problema era muito maior do que esperado, o fundo quebrou, e desde então os Estados Unidos têm mais regulamentações que na Europa, onde não existia um caso parecido, né? Pelo menos tão recentemente. Então, algum fundo de pensão grande do Reino Unido corre o risco sério de quebrar? Eu acho que, assim, a nossa capacidade de ter alguma informação valiosa, assim, matemática dentro disso é praticamente zero, mas dado o pânico com que o BOE tem intervindo no mercado de gilts, né, dos bonds do Reino Unido, mostra que, e eles sabem exatamente a situação desses fundos de pensão, eles têm sido bastante ativos, né? Eles tinham que fazer QT, eles tinham que estar vendendo bonds, e agora eles estão comprando bonds, entendeu? Para você ter uma mudança radical nesse sentido tão rápida e com tamanho tão significativo quanto eles estão fazendo, me deixa bastante desconfortável, né? Então, assim, só lendo a reação de quem tem a informação certa, né, do tamanho do problema, me deixa bastante preocupado. E não parece que a gente está perto do fim. Parece um indício de que eles já estão tentando salvar esses fundos, então. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nem disso, está escancarado, né? Escancarado. Não, quando você vê o preço tem bonds do Reino Unido vinculados à inflação, que o preço caiu acho que 65% ou 70%, né, só nesse ano, né? Caramba. É muita coisa para o mercado de renda fixa, né? Não tem tese, nada, não tem nada de fixa. 60% parece cripto, né? Não, exato. É a renda fixa soberana, né? Soberana, não é o título de uma empresa. É um shitcoin lá, né? É um shitcoin. Nossa, isso vai dar um corte incrível. Libra, a nova shitcoin de gestor. Mentira, não vamos fazer isso com vocês. Mas